Olá, meus amores, bom dia! Nós vamos começar a nossa aula de hoje, né? Na qual a tia vai fazer uma revisão para os nossos TDs avaliativos, que já se aproximam, tá? Mas antes da tia explicar o conteúdo do TD que a tia vai estar abordando no nosso TD avaliativo, a tia vai fazer a correçãozinha da aula passada, que é sobre pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Não esqueça que o pretérito perfeito é aquele na qual ele mostra um verbo, né? Fazendo algo que seja algo que ocorreu, né? Um algo momentâneo, algo que não é habitual acontecer. Já o pretérito imperfeito é algo habitual acontecer, tá certo? Então, pega o seu livro, tá? O seu livro didático na página 66. Logo na primeira questão, nós temos duas cenas, né? Cena 1, que é o menino, e nós temos a cena 2, que é uma mulher. Na cena 1, o menino diz: ontem eu tomei suco no café da manhã. Olha só a forma verbal. Ontem eu tomei suco no café da manhã. Já na cena 2, a mulher fala: na infância eu tomava suco no café da manhã. Analisei. Se eu digo que ontem eu tomei suco e na infância eu tomava, eu vou estar falando sobre o quê? Presente, passado ou futuro? Ô tia, isso é passado? Pretérito, né, tia? Muito bem. Agora vamos identificar a nossa forma verbal, não é mesmo? Porque lá na nossa B está pedindo qual dos personagens fala de uma ação habitual, algo que ele costumava fazer, ou seja, né, costumava no passado praticar isso. E qual a forma verbal foi utilizada? Primeiro vamos identificar a nossa forma verbal, tá? É a forma como o verbo se apresentou aqui, ok? Ontem eu tomei, acabei de encontrar aqui a forma verbal, tomei, é o meu verbo, tá? Tomei. Então, na B, quando está perguntando aqui, ó, qual dos personagens fala uma ação habitual, né? Ou seja, algo que costumava. Ontem eu tomei, isso está falando que ele costumava? Não. Então, vamos logo analisar aqui a nossa segunda frase. Na infância eu tomava. Ah, tia, acabei de encontrar o verbo aqui, tomava. Está falando que na infância ela tomava. Então, era hábito dela. Acabei de encontrar aqui, tá? O meu verbo. E já estou vendo que os dois são pretéritos. Um perfeito e outro imperfeito. O perfeito é aquele que mostra algo, né, que aconteceu, um hábito que não foi habitual, algo que aconteceu, né, rápido, né, algo momentâneo. E o imperfeito é aquele que é algo habitual. Qual é aquele que era um hábito que ela fazia? Tá aqui, tia. Tomava. Então, é na cena 2 que eu encontro o verbo tomava no pretérito imperfeito. Já na cena 1, tomei é momentâneo. Eu tenho pretérito perfeito. Vamos para a nossa A da questão. Na A da questão, qual dos personagens fala de uma ação habitual, ou seja, algo que costumava fazer? A tia, a mulher, que é a cena 2. Quem está falando é a mulher, né? Que forma verbal foi utilizado? Muito bem, então pegamos a B, que é quem é que está falando? A, estou iniciando, eu só posso iniciar com letra maiúscula, a mulher. A mulher. Qual é a forma verbal? Está aqui, tomava. É só pegar a forma verbal lá e colocar aqui, ok? Passando para a B da questão, a C. Qual dos personagens fala de uma ação momentânea, né? Ocorreu em um passado recente. E qual a forma verbal foi utilizada? A tia, ele, forma recente. Ontem ele tomou, né? Então, qual a cena? É a cena 1, o menino. Vamos lá. O menino. Qual é o verbo? Tomei.
a tia perguntasse para você quem é que está no pretérito perfeito, quem é que está no pretérito imperfeito, tomava é o pretérito imperfeito e tomei é o pretérito perfeito, ok? Passando aqui para a nossa próxima página, que é a página 68, que tá a atividadezinha de vocês. Página 68. Ok. Na primeira questão, nós temos, né, uma imagenzinha da Ruth Rocha, né? Como se fosse a capa de um livro da Ruth Rocha. Aí tá a frase, tá assim, ó. No tempo em que a televisão mandava no Carlinhos, tá? No tempo que a televisão mandava no Carlinhos. Primeiro vamos caçar o verbo aqui, identificar o nosso verbo. No tempo em que a televisão mandava. Encontrei, tia, o meu verbo, está bem aqui, ó. Mandava, a forma verbal é essa, mandava. Aí eu te digo, esse verbo mandava, ele dá uma ideia de algo momentâneo que aconteceu recentemente, só uma vez ou outra? Ou é algo costumeiro, algo que era habitual a acontecer? Mandava, tia, era algo habitual a acontecer, mandava, né? No tempo que a televisão mandava no carro, era habitual. Se eu tenho um verbo na qual está me passando uma ideia de algo habitual a acontecer, aí eu vou ter um pretérito imperfeito. Vamos para a questão. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Qual a forma, tia? Mandava. Então você vem lá no A e coloca Lembrando que eu estou iniciando, tá? Só posso iniciar com letra maiúscula. Mandava. Essa é a forma verbal. Isso. Mandava, ok? A B. Em que tempo está a forma verbal? Pretérito. No pretérito. Agora eu pergunto, no pretérito perfeito é algo que acontece assim momentâneo. No tempo que a televisão mandou, a tia não é mandou, então não é no perfeito, é mandava, é algo costumeiro. Então ela é pretérito imperfeito. Passando para a nossa C. De acordo com o tempo dessa forma verbal, né? Você vai marcar quando ele diz assim, ó, no tempo em que a televisão mandava. Essa frase, ela dá a ideia de que a televisão ainda manda? Não, ela mandava. A televisão não manda mais no Carlinhos? Ou a televisão sempre mandará no Carlinhos? Não, se eu digo que no tempo que ela mandava, então nesse tempo agora presente ela não manda mais. A alternativa correta é a televisão não manda mais no Carlinhos. Segunda questão, você escreveu uma frase, né? Com o verbo mandar no pretérito perfeito. Mandar. Ai, tia, como seria? Eu posso pegar até a mesma frase, gente. No tempo em que a televisão mandou no Carlinhos, ok? Essa foi a nossa correçãozinha da atividade passada. Na nossa terceira questão, da página 69, nós temos uma tirinha, né? Essa tirinha, a fala dela, a tia pegou e colocou aqui, o primeiro quadradinho e o segundo quadradinho. Antes, a avó e eu com a lã, segundo quadrinho. Agora, com a máquina de tricotar automática, eu a vez, ok? A da questão. Reescreva a frase do primeiro quadrinho empregando o verbo tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Lembrando que o pretérito imperfeito é aquele costumeiro, algo que costumava acontecer. Então, vamos para a nossa A. Escrever apenas a frase do primeiro quadrinho com o pretérito imperfeito. Antes, a vovó, a avó, o verbo é tricotar. Pretérito imperfeito, ele vai ficar tricotava.
tricotava e eu. O verbo brincar, brincava. Brincava com a lã. Ah, ela vai ficar assim. Antes a vovó tricotava e eu brincava com a lã. Já a B, reescreva a frase do segundo quadrinho empregando o verbo perder no pretérito perfeito, tá? Aí já é algo momentâneo, ela vai ficar assim, ó. Agora, com a máquina de tricotar, com a máquina de tricotar automática, eu, o verbo perder, perdi, eu perdi a vez, ficando assim a nossa frase. Ok? Nascer. Porque o gatinho está chateado no segundo quadrinho, hein? A tia, porque a vovó não deixa mais ele brincar com o novelo de lã. A D, reescreva a frase do primeiro quadrinho substituindo a palavra vovó por vovós, mudando ela do singular para o plural e as palavras eu por nós. Mantenha os verbos tricotar e brincar no pretérito imperfeito. Ela vai ficar assim, ó. Antes. Sei da questão. Antes. As vovós. As vovós. Tricotar, né? Pegar o tricotar e eu vou botar para o imperfeito. As vovós tricotavam. Vão. Lembrando que o verbo, ele passa, tá? Também ele é flexionado de acordo com as pessoas. Se aqui eu tinha a avó, então ela tricotava. Como eu pego as avós, é tricotavam, ok? Tricotavam. Agora eu vou trocar eu e nós. Trocar eu por nós. Fazer o que mais, tia? Por nós, mantendo o verbo tricotar e brincava. E nós, brincar, né? O verbo brincar no pretérito imperfeito. Brincar. Vamos. Brincávamos. Brincávamos com a lã. Ok. Lembrando que, né, a tia mudou as pessoas, elas estavam no singular antes, olha a diferença, antes a avó tricotava. Quando ele passou para o plural, antes as avós tricotavam. O verbo, ele também foi flexionado de acordo com a pessoa, tá? Que está no singular, que passou para o plural. E nós, que era eu brincava, nós brincávamos. Então, o verbo, ele tem que ser flexionado de acordo com a pessoa, ok? Agora reescreva a frase do segundo quadrinho, substituindo as palavras eu por nós, mantendo o verbo perder no pretérito perfeito. Como é que vai ficar, tia, essa frase? Do segundo quadrinho, eu por nós, agora com a máquina de tricotar automática, nós, do verbo, ele vai permanecer no quê? No pretérito perfeito, né? Nós perdemos a vez, só isso. Só vão escrever assim, agora com a máquina de tricotar automática, nós perdemos a vez. É a resposta da E. Nossa quarta questão. Reescreva a frase a seguir,
alterando o verbo para o pretérito perfeito e depois para o pretérito imperfeito, né? A A da questão, a tia vai fazer a A para mostrar para vocês como é que fazem e depois a tia corrige oralmente as outras, né? Eu canto na escola, ele está no presente. Eu canto na escola. Tia, como é que essa frase vai ficar no pretérito perfeito e depois no pretérito imperfeito? Vamos logo para o pretérito perfeito, que é algo momentâneo, né? Eu, vou botar bem assim, ó, perfeito, tá? Vai ficar eu cantei na escola. Quando eu passo essa mesma frase para o pretérito imperfeito, eu cantava na escola. Se eu tenho o verbo canto, eu canto na escola, ele está no presente. Quando eu passo para o pretérito perfeito, eu cantei na escola. O imperfeito, eu cantava na escola. Vamos para B. Meu irmão gosta de ir ao teatro. Como é que essa frase vai ficar no pretérito imperfeito, tia? Meu irmão gostava de ir ao teatro, tia, e no pretérito perfeito. Meu irmão gostou de ir ao teatro, ok? A C, meus avós não nos ensinam boas maneiras. Meus avós nos ensinam boas maneiras. Meus avós, ele no pretérito perfeito. Meus avós ensinaram boas maneiras. E no imperfeito, meus avós ensinavam boas maneiras. A D, meu pai chega tarde do trabalho. Meu pai chega tarde do trabalho. Esse verbo chega no pretérito perfeito. Meu pai chegou tarde, cedo do trabalho, é tarde. Meu pai chega tarde do trabalho. Essa é a frase. Desculpa, gente, só te explicar direito. A frase. Meus pais chegam tarde do trabalho. Como é que essa frase vai ficar, tia? No pretérito perfeito. Meus pais chegaram tarde do trabalho. E no pretérito imperfeito. Meus pais chegavam tarde do trabalho. Ok? Nessa outra você ia só pesquisar uma frase do pretérito perfeito e colar aqui. E outra do pretérito imperfeito. Aqui nós temos, né, os assuntos que a tia vai estar abordando no nosso TD, tá certo? Formação das palavras, prefixo e sufixo, substantivo simples e composto, pretérito perfeito, pretérito imperfeito. Esses são os assuntos na qual a tia vai estar abordando no nosso TD avaliativo. Vou iniciar a explicação sobre formação das palavras. O prefixo e o sufixo. Prefixo, como já diz, pré, é um elemento que é introduzido em uma palavra, né, no início dela. Prefixo. Se eu pego um elemento e eu introduzo em uma palavra no final dela, eu tenho um sufixo, né? Quando eu incluo ela, no caso. Aqui eu tenho uma palavra infeliz, né? Qual é a palavra primitiva dessa? Ah, tia, é feliz. Então, o que foi que eu incluí aqui? Eu incluí o in, tá vendo? Se nós analisarmos, esse in, ele está antes da palavra. Esse elemento in, ele foi incluído antes da palavra. Então, aqui eu tenho um prefixo, e esse prefixo ele vai indicar uma negação. Infeliz, ele está negando algo, porque os prefixos, eles dão a ideia de negação, de repetição, tá? Aqui eu tenho a palavra
palavra em real. Qual é a palavra em real? Qual é a primitiva dela? Ah, tia, é real. Então, o elemento que eu incluí a essa palavra é o i, tá vendo? Eu também incluí antes da palavra real, em real, que é um exemplo de prefixo. Já na palavra repor, eu tenho o verbo pôr, tá faltando só um maravilhoso acento aqui do verbo pôr. Eu tenho a palavra repor, né? Repor, que é o verbo pôr, e foi incluído o elemento ré, tá? Que é um prefixo. Quando eu pego um elemento e eu incluo antes da palavra, aqui eu tenho prefixo, tá? Prefixo. Agora vamos para as nossas próximas palavras. Aqui eu tenho realidade. Realidade vem da palavra real. Então, tá vendo? Eu introduzi esse elemento a partir da palavra real. Aqui eu tenho um exemplo de sufixo. Saboroso vem de qual palavra? Sabor. Acrescentado só o oso, tá? E da palavra velozmente. Mente, tia, porque veloz já tem. E é o mesmo caso do diminutivo. Eu tenho voz, vozinha e assim por diante. Aqui, quando eu incluo um elemento após a palavra, eu tenho um exemplo de sufixo. Se o elemento é antes da palavra, sufixo, prefixo, antes pré, depois su, tá? Antes prefixo, depois da palavra sufixo. Substantivo simples e substantivo composto. Substantivo simples é aquele formado por uma única palavra. Eu tenho lobo, né, substantivo. Eu tenho guardar, que é um verbo. Eu tenho chuva, né, que também é um substantivo. Então, esses são os exemplos de substantivo simples. Por quê? Porque são formados por apenas uma palavra. Já quando eu pego essa palavra lobo e eu acrescento o nome homem, eu vou ter um substantivo composto, que é o que, tia? Lobisomem. Eu tenho a palavra guarda. Se eu acrescento esse guarda mais a chuva que eu tenho bem aqui, eu vou ter outro substantivo composto, que é guarda, tracinho, chuva. Quando eu tenho uma palavra formada apenas por quando eu tenho uma palavra apenas formada com uma palavra aqui, quando eu tenho uma palavra só com uma palavra, que eu tenho um substantivo, né? Quando eu tenho um substantivo, caso que eu era para ter colocado chuva antes, tá? Quando eu tenho apenas uma palavra, eu tenho um substantivo simples. Quando eu tenho duas palavras, eu tenho um substantivo composto, que também é a formação da palavra, tá certo? Guardar mesmo. Desculpa aí que a tia apagou aqui, tá certo? Se só tinha botado novo. Acabei apagando. Então, quando eu tenho apenas uma, lobo, homem, eu tenho um substantivo simples. Lobo, simples. Homem, simples. Mas quando eu junto eles dois, eu vou formar um substantivo composto. E percebemos que eu não tenho hífen como eu tenho esse segundo substantivo composto. Mesmo ele sendo formado por duas palavras, tá? Eles não são separados por hífen. E teve uma mudança. O O, tá? Ele saiu, dando lugar ao I. E o H também sai, dando lugar ao quê? Ao S, lobisomem, tá certo? Já guarda-chuva, que é o verbo guardar, mas o substantivo chuva, só o R que sai, né? Guarda-chuva. Então, devemos analisar apenas uma palavra, substantivo simples. Duas, mesmo sem ser separado por hífen, substantivo composto. Pronto. Aqui nós temos o pretérito perfeito e pretérito imperfeito, né? Que é o que nós estamos estudando mais, aprofundando mais.
pretérito perfeito é algo, né, momentâneo. Pretérito perfeito é algo momentâneo que aconteceu, né? Tomei, comi, tá? Quando eu tenho pretérito imperfeito, já é algo costumeiro, né? Andava, cantava, ok? A tia pegou aqui algumas frases, tá certo? E nós vamos classificá-la. Eu olhava vídeos de comédia. Vamos classificá-lo se o tempo aí é o pretérito perfeito ou se é o pretérito imperfeito. O que vamos fazer, tia? Primeiro vamos encontrar o verbo, né? Vamos encontrar o verbo. Encontrei, tia. Olhava. Quando ela diz eu olhava vídeos, eu olhava, é algo que ela costumava fazer ou era algo só um momento? Não, tia, algo que costumava. Então, se é algo que costumava, que eu tenho um pretérito imperfeito. Fernanda consertou o computador. Fernanda consertou. Foi alguma coisa que ela fez no momento ou é algo que ela faz sempre? Tia consertou. Ela vai viver consertando o computador? Não. Ela consertou. Foi algo momentâneo. Se foi algo momentâneo, aqui eu tenho um exemplo de pretérito perfeito. Tenho nossa frase, né? Falta cadeira aqui. Essa frase, ela está no presente. Falta cadeira aqui. Tia, como é que tia vai colocar essa frase no pretérito perfeito? O pretérito perfeito é algo momentâneo. Então, vai ficar assim, ó. Faltou cadeira aqui. Tia, e como é que fica essa mesma frase no pretérito imperfeito? Faltava é algo que tinha mais costume acontecer. Faltava cadeira aqui. Então, eu peguei a mesma frase e eu coloquei tanto no pretérito perfeito quanto no pretérito imperfeito, ok? O verbo cantou, ele está no pretérito perfeito. O verbo cantava, ele está no pretérito imperfeito. Aqui eu tenho mais outras frases, né? 2 frases, nós vamos completar com pretérito perfeito com pretérito imperfeito. Aí eu não vou dizer o que é que eu quero. Eu quero perfeito ou imperfeito. Tia, como é que eu vou saber? Você lê a frase, você já vai conseguir identificar. Lembrando que o pretérito perfeito é algo momentâneo. O imperfeito é algo costumeiro, algo que era acostumado a acontecer. Então vamos para a frase. Antigamente, camisas naquela loja. Vou pegar o verbo que está entre parênteses. Qual é o verbo que está entre parênteses? Comprar. Se é antigamente, não é algo que aconteceu uma vez, agora momentânea, é algo que era costumeiro. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer o uso do meu verbo no pretérito imperfeito. Se o verbo é comprar, ele no pretérito imperfeito ele fica comprava. Ok. Passando para a frase de baixo, tá? Que é a mesma frase, com algumas modificações. Ontem eu, verbo comprar, camisas naquela loja. Ontem foi um momento, gente. Então, se é um momento, algo momentâneo, eu vou fazer o uso do quê? Do pretérito perfeito. E o verbo é comprar, vai ficar comprei. Bom, gente, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer coisa pode perguntar pra
tia no privado e eu vou deixar algumas questõezinhas para vocês ir treinando pro nosso TD, tá? Hoje não vai ter a atividade do livro, tá certo?